King Yang diz que ouviu falar que é um mar interminável cheio de criaturas marinhas assustadoras. O Jun então fala que no fim desse mar existe o estado de Aulai. Lá tem duas montanhas divinas, a da flor e a do osso de aço. Nosso rapaz vai adaptar uma história já existente, já que ninguém conhece nada ali. E ele fala que a seita do osso de aço nasceu dessa montanha. O primeiro ancião da seita era conhecido como Sun Wukong e também o chamavam de o Rei Macaco. O pessoal em volta diz que essa história parece bem realista, será que era verdade? Porém, o velho grita que não faz sentido. O Mar Leste era extremamente perigoso e nem mesmo os imperadores marciais tinham coragem de ir naquilo. Além de que ele nunca ouviu falar sobre esse tal estado Aulai e essa montanha. O Jun diz então que ele vai ter que falar que o velho não conhece nada sobre a Terra Estrelada. O velho começa a xingar, falando que tá ali há muito mais tempo que ele, e diz então pra ele contar a história desse tal de Sun Wukong. O Jun então fala que o mestre do Wukong pegou o poder da natureza depois de ter sido incubado por mais de 1000 anos. Ele então fugiu para as montanhas Fangliu e foi lá que ele praticou. Tudo isso obviamente é a história que ele tá roubando. O velho diz que não faz sentido ele ter incubado poder por tanto tempo, já que os humanos são feitos de carne e osso. O Jun diz que pelo visto o velho sabe menos do que ele imaginava, e não entende sobre a evolução de todas as criaturas. O velho responde que tudo que ele vem falando não faz sentido algum. Porém, o King Yang só fala que não imaginava que eles tinham uma história tão rica como essa. Porém, por mais que essa seita tenha um passado como esse, qual é a vantagem de se juntar a ela no presente? O velhinho fica emocionado, essa foi a pergunta perfeita, mesmo que eles tenham história, agora essa seita não vale nada. Nosso garoto diz que realmente nada dura pra sempre e a seita se tornou o que é agora. Porém, isso também prova que eles sobreviveram ao tempo, o que mostra uma fundação sólida. E o conhecimento deles são aplicados em coisas como a pílula que ele o entregou. O King Lian sabe que aquela pílula curou ele em segundos como se fosse um milagre. Sem contar que ele entregou para um estranho que nem conhecia, o que não é normal nesse lugar. Talvez o que ele venha falando faça algum sentido. Nosso garoto então diz que ele vai revitalizar a seita e o que os caras podem oferecer agora pode ser um pouco melhor. Porém, somente ao lado deles que ele se tornaria um verdadeiro imperador marcial. O velho grita, perguntando como ele tem coragem de falar coisas desse tipo. Um imperador é o estágio máximo que um humano poderia chegar. Porém, o King Yang interrompe o discurso falando que ok. E diz que aceita entrar na seita do osso de aço. Com isso ele já carimba. O garoto de 16 anos, um talento de rank superior e um nível 10 havia entrado na seita. Com isso ele ganha 5 pontinhos, rapaz, esse sistema tá pobre. Mas agora já tem 3 membros e 20 de contribuição. O velho vem falar com o King, dizendo que ele tem um futuro promissor e não deveria desperdiçar a raiz superior numa seita tão lixo. Porém, o Jun fala que a situação não tá boa agora, só que isso não vai ficar assim por muito tempo. Ele garante que no máximo em 3 anos a seita dele vai superar a seita da montanha de Kangshan. O velho pergunta que negócio é esse de superar a seita deles. E diz que ele vai ter que aprender a escolher melhor as palavras. Fazer a seita dele mais forte que a montanha Kangshan. Ele vai ter que ajudar o garoto a entender a diferença que existe entre os dois. Porém, o King Yan chama pelo ancião Ma e pede para que ele não desrespeite o líder da seita dele. O coitado fica confuso quando isso realmente aconteceu. Ele então se vira, diz que entendeu e quer ver como ele vai desenvolver esse lugar. Até que alguém pede pro ancião Ma esperar um minuto. Aquele cara é o Mestre Li e o pai do King Yang, que diz que o filho dele ainda é muito jovem e inocente. E ele vai aceitar o convite que ele fez em lugar do garoto. Porém, o King Yang diz que já tá na seita do osso de aço. Porém, o pai manda ele calar a boca, dizendo que essa escolha afeta a família inteira, então não é ele que decide. O garoto, porém, responde que o pai ensinou ele a ser honesto. E agora que ele entrou na seita do osso de aço, ele não vai sair. Com raiva, o pai diz que se ele não sair dessa seita agora, ele não vai mais ser cuidado como filho. E na hora começa a tossir com a saúde abalada. O cara ao lado fala pro jovem mestre compreender que o cara tá doente e ele não pode o estressar. E o outro diz que ser justo ao pai é a base de toda virtude, então ele não poderia agir assim. O King Yan se mantém em silêncio, até que alguém toca no ombro dele. É o nosso garoto que diz que garante que ele vai chegar muito longe. O velho tá com raiva porque sabe que esse rapaz foi enganado por esse maldito. E ele então diz que para fazer um discípulo extraordinário, a pessoa em si tem que ser extraordinária. Se ele tá tão confiante assim, ele deveria ser muito experiente. Nosso garoto diz que não quer ser muito arrogante. Porém, ele sozinho sabe mais do que todos eles ali combinado. A Kankan pensa que esse exagero dele já tá fugindo do controle. O pai óbvio que não quer aceitar isso. E diz que se esse é o caso, ele devia ensinar um pouco pra todo mundo. Ele puxa um livro falando que na cidade de Qingyang existe uma técnica que foi passada há centenas de anos.
Ela é chamada de os 9 estilos de se usar uma espada. Porém, mesmo após anos e anos de prática, ninguém nunca conseguiu dominar o 9º estilo. Se ele conseguir aquilo, ele acredita nas palavras, senão vai ter que expulsar o filho dele da seita. Nosso garoto sorri, pensando que esse maldito tá querendo fazer ele passar vergonha na frente de todo mundo. Porém, ele só responde que não é um problema. E na hora, fala pro sistema abrir a loja. Ele se lembra de uma magia que vai servir nessa situação. Aquilo permite que ele entenda as artes marciais e os segredos do oponente instantaneamente por 60 minutos. E na hora ele ativa o poder. Ele então dá uma lida rápida no livro. Enquanto ele passa as páginas, todo mundo observa. O pessoal se pergunta o que ele tá aprendendo se tá passando pelas páginas tão rápido assim. Nosso garoto decide inventar um nome qualquer e fala que aquilo é meditação quântica. E com isso, pum, fecha o livro. Ele então fala pra Qian dar uma espada pra ele. Assim que ele pega, ele já saca um relâmpago. Faz um corte que exala uma aura. O velho fica assustado com a pressão no ar que aquilo criou. O garoto tinha masterizado o primeiro estilo e só levou 1 minuto. Ele deu mais um corte que era o ataque do segundo estilo. O velho ficou assustado, já que ele já tava no segundo que demorou 5 dias pra ele. Com isso, ele deu o terceiro corte. E os velhinhos teve até que se esquivar pra não morrer. O Jun então diz que tá muito devagar. E pula nos céus, mandando um corte pra baixo que é o 8º estilo. Os caras tá assustados que ele realmente aprendeu tão rápido assim. Porém, vendo que ele parou, o velho pergunta se ele não aprendeu o 9º. Nosso garoto continua concentrando a aura. E atrás o Qian nota. Aquilo era o reino da espada. Todo mundo começou a especular um monte de coisas se perguntando como aquilo é possível. Até que um velho mandou todos calarem a boca. Aquela era uma chance rara na vida de qualquer pessoa, então eles não deveriam o atrapalhar. Nosso garoto respondeu que ele não era ruim. E se esse é o caso, ele queria que ele o ajudasse a testar o poder que ele tem. Já que ele achava que o velho é o único que ia sobreviver ao ataque dele. Com isso, da espada saiu uma aura. E uma explosão foi lançada na direção dele. Rapaz, o corte foi igual uma barbatana passando no mar na direção do velhinho, que teve que se defender antes de poder responder. Ele notou que o poder daquilo realmente era impressionante. Ele, porém, conseguiu rasgar o ataque no meio, o que provava que o garoto era um aprendiz. E o pior de tudo é que estava no 5º nível de poder. O pai perguntou se aquele lá era o verdadeiro nono estilo. Ele falou que aquilo não era mais fraco do que uma arte marcial comum. Mas isso é porque o nosso garoto é fraco e não porque a técnica é ruim. Ele se vira pro Jun e fala que realmente é incrível que ele masterizou aquilo com 2 minutos. O mestre Jun tinha conquistado a admiração dele. Enquanto de fundo os carinha estavam com as lojas toda bagaçada. O velho então diz que tem uma certa técnica que ele vem praticando que demora anos pra aprender. E ele tava esperando que ele pudesse o guiar. Os caras querem saber como um ancião de nível 5 da montanha Kangishan tá pedindo ajuda assim. Aquele cara era um verdadeiro mestre das artes. Porque ele tava querendo o conselho de um mestre de uma seita nível 9. Nosso garoto, para se aproveitar do efeito do item, diz que ele pode humildemente tentar algo assim. E com isso o cara começa a passar os conhecimentos. Segundo seguinte, ele já tá agradecendo, falando que essa explicação deu um conhecimento novo. E nosso rapaz fala que se ele praticar isso por 2 meses, vai chegar no próximo nível. Na hora o velho sai correndo falando que tem coisa pra cuidar. Outro cara também pede conselhos. E na hora veio um monte de gente até querendo pagar pra receber dicas. Nosso garoto ainda tem 57 minutos no poder dele. Talvez ele possa ficar ajudando os outros. Ou talvez ele também possa cobrar por cada uma das consultas e ganhar dinheiro pra caramba. Com isso os caras tá tudo desesperado falando que vai pagar. Já muda pro Qian entregando uma ficha de número 38 pra um dos caras. E o pessoal tá tudo desolado que vai ter que esperar tanto tempo assim. Ele pensa em cortar a fila, mas um corte arranca o cabelo dele. E a Qian avisa que é bom ele não ter esse tipo de ideia. Nisso, mais um cara entrega um dinheiro pro nosso garoto e agradece. E ele tá todo feliz, não só tá aprendendo as técnicas das pessoas, como ainda tá conseguindo lucrar. Até que o próximo vem. É o pai do Qian que diz que tem um problema e queria receber ajuda. Nosso garoto diz que sim, porém dele vai cobrar 1000. Com raiva ele pergunta por que tem que pagar 10 vezes o preço de todo mundo já que cedeu o filho. Nosso garoto diz então que já que ele é o pai do Qian, ele só vai cobrar 1 moeda. Esse era um benefício especial dos parentes dos discípulos. Na hora, todo mundo da fila tem a mesma ideia. E começa a pegar os filhos pra atacar pro nosso garoto falando que eles querem se juntar à seita dele. Nosso garoto sorri, chama pela Qian e o King Yang e fala que agora sim o recrutamento havia oficialmente começado. Um tempinho se passou e nosso rapaz estava carimbando um monte de folha. Óbvio que diferente do Qian, um monte de gente que ele aceitou era bem mais comum e sem tanto talento.
Só que tava tudo bem, a seita já tava chegando em quase 100 membros. E o louco da cabeça achou que conseguir os 100 mil que ele precisava não ia ser tão difícil assim. Finalmente chegou no 100º. Porém, aí o sistema falou que ele havia chegado na verdade no limite de membros e se ele aceitasse outro, ele seria punido. Aí que ele notou que não era uma missão e sim um limite. O mais importante, na verdade, eram as conquistas da seita e ele queria saber como fazia isso. O sistema então explicou que ele teria que mandar o pessoal em missão e quando eles conseguissem conquistas o suficiente, o limite aumentaria. Ele fica acabado, o coitado se esforçou tudo pela coisa errada. Até que alguém se aproxime e pergunta se ele é o Jun Chang'ao. Diz que ouviu que ele bateu em um discípulo da seita da água nascente. E questiona se ele realmente acha que vai sair livre disso. O pessoal reconhece como Wei Wennu, o ancião da seita da nascente. Ano passado aconteceu algo parecido e o cara que havia batido num membro da seita nascente apanhou e perdeu tudo. Nosso garoto pergunta pro Qin Yang por que todo mundo tem medo dessa seita sendo que ela é de nível 9. Ele explica que é porque os anciões de lá são tudo do nível 5 e por isso que o pessoal tem medo. O cara fala que agora que sabe quão incrível ele é bom se ajoelhar e pedir desculpa. E a primeira missão da seita chega, ele teria que ensinar uma lição pra esse cara. Nosso garoto então fala que considerando que eles provocaram a discípula dele, a punição que ele deu foi bem pequena. Isso que ele tava fazendo ali era ingratidão e injustiça. O cara pergunta se ele tá procurando pela morte e chama ele pra plataforma de duelo. O Qiang Yang fala pra notar que ele já tá no nível 12. E na arena de duelo era uma luta até a morte, então a chance dele sair vivo era bem pequena. Porém, estranhamente, o Jun tá confiante e diz que isso salva ele de bastante problema. A cena já muda pro meio da arena e todo mundo acha incrível que o líder aceitou. O Qiang Yang pergunta se o chefe é tão forte assim, já que aceitou esse desafio. A Qiang Yang diz que na verdade ele tá no 5º nível. E aí o garoto já pergunta se ele deixou algumas últimas palavras. Nisso o Inu diz que ia deixar ele sair vivo se tivesse pedido perdão, mas já que entrou na arena agora vai morrer. Isso porque ele vem treinando o corpo físico há muito tempo. E com a força dele sem usar nenhuma energia ele consegue rachar uma rocha. Nosso garoto pergunta quando ele vai parar de falar sobre tudo que tem. E o cara diz que agora então e já pula para dar um soco. Rapaz, ele vem com força para acabar com o Jun. O ataque dele pega em cheio no peito. Porém, nosso garoto nem sai do lugar. O menino até treme a mão. E o Jun pergunta se ele já havia começado. O cara então fala sobre o Mestre Fan, que é o maior forjador daquela região. Ele gastou a vida inteira criando tesouros inimagináveis. E aquela lâmina que ele adquiriu é tão preciosa quanto a vida dele. Hoje é a primeira vez que ela é mostrada na frente das outras pessoas. Nosso garoto vê uns quebradinhos na ponta e pergunta se aquilo ali não tá meio acabado. O cara diz que um tesouro 100% do mestre era caro demais, por isso que ele teve que pegar um com algumas falhas. Porém, ele dá-lhe um corte que racha o chão inteiro. E avisa que com aquela lâmina ele facilmente mata alguém e fala pro Jun sacar dele. Nosso garoto tá todo sorridente e vai no sistema. Diz pro cara se acalmar um pouco que ele ainda tava escolhendo. Com isso ele puxa uma da loja. Uma espada fria de um júnior que custa 10 pontos de contribuição. O Inu diz que agora que ele sacou ele vai pra cima. E usa uma técnica do corte do deserto. O Jun ignora e diz que a espada do sistema é bem impressionante. Ele queria ver o quão poderosa ela é. E com isso usa a técnica dos 9 estilos que ele havia aprendido. O corte da lâmina dele facilmente para a técnica do deserto. E na hora a lâmina do Yunu cai no chão. O coitado tinha perdido o bracito. Nosso garoto se pergunta se exagerou no que fez. Porém, considerando as leis desse mundo, talvez isso tenha sido apropriado. Ele pula da arena, pensando que já que o cara quis ir contra ele, esse é o preço que pagou. Nosso garoto chama os dois pra ir de volta pra seita. Os velhos tá impressionado que ele realmente havia derrotado o cara. Porém, repercussões fortíssimas viriam da seita da água nascente. Na frente da cidade, nosso garoto para. Avisa pro Qin Yang que quando ele for pra seita não vai mais ver os pais, então deveria passar os últimos 10 dias junto com eles. Porém, o garoto responde que o pai voltou pra praticar, então se ele voltar só vai encontrar ele em isolamento. Nosso garoto fala que nesse caso então eles vão pra seita fazer o quê? Porém, nessa hora o Qin Yang diz que tem um pedido presunçoso. Ele queria trazer a amada dele pra seita. Nosso garoto pergunta se é homem ou mulher e o cara diz que é óbvio que é mulher. Porém, era uma garota simples de uma família pobre. Na hora, o Jun entende tudo e pergunta se essa foi a razão para ele ter entrado no osso de aço. O garoto responde que sim, ele sabe que a Qiang Xuan nunca ia aceitar algo desse tipo. O Jun fala que por enquanto eles estão precisando de gente para ajudar na limpeza, porém, como é que é possível um moleque de 16 anos já tá apaixonado a esse ponto?
Ainda mais considerando que o líder dele é solteiro, será que ele não pensa no sofrimento que o nosso garoto vai passar? Mas tudo bem, ele fala pra trazer essa mulher. Porém, ele então encontra uma carta. Parece que ela pensou que ia atrapalhar o futuro dele se estivesse por perto e foi embora. Nosso garoto cruel diz que se ela realmente era pobre e fraca, talvez fosse melhor. O coitado fica até em silêncio. O Quinhão pergunta então se ela não é adequada pra ele, porém o Jun diz que ele não acha isso, é o que os outros vão pensar. E na hora o garoto fica motivado, falando que quando ele for um mestre forte, ele vai até o fim do mundo pra encontrar ela de novo. E o Jun responde que se esse é o caso, ele ajuda o garoto a se tornar essa tal pessoa forte. O rapaz fica todo emocionado, até chegar na frente da seita destruída e perguntar se tava tarde demais pra ele querer voltar pra cidade. Nosso garoto diz que não tem com o que se preocupar, eles ganharam bastante dinheiro e vão arrumar tudo. Até que ele vê que tem um moleque mijando na seita dele e manda ele sair dali. O garoto sai correndo falando que vai chamar a mãe. Nosso rapaz diz que quase matou essa criança. Porém ele se acalma, diz que não pode brigar com uma criança tão nova assim e fala pra eles entrarem. Não antes de tomar uma placada na cabeça de novo. Aí ele saca a espada e fala que essa seita é um lixo mesmo, ele vai cortar ela em pedaços. A cena já muda pra ele falando sobre a primeira missão daquela seita. Era a honrável tarefa de ter a chance de arrumar as madeiras e consertar as janelas do local. Ele deixaria isso pro incrível servo King Yang, que era extremamente confiável. Ele falou que tava com dor de cabeça e ia voltar pro quarto e saiu correndo. Os dois só ficaram pensando que o garoto assumiu que a seita dele é uma desgraça. Porém, alguns dias se passaram e várias pessoas já estavam trabalhando por lá. A reforma estava indo bem melhor do que ele imaginava, realmente dava para contar com King Yang. Aquilo era perfeito porque ele poderia dedicar tempo à própria cultivação. Ele até tinha comprado um fluido da aptidão que aumentava o poder daqueles que eram fracos. Como era isso que determinava a força máxima de uma pessoa, ele precisaria primeiro criar uma boa fundação. Na hora ele sentiu aquela parte interior do corpo dele mudando, e com isso a raiz espiritual foi aumentada de inferior para comum. O sistema o parabenizou, porque assim ele também subiu para o 7º nível. Os círculos aparecem em volta dele que fica todo animado, porém sabe que não vai ser o suficiente para acabar com a água nascente. Então pergunta pro sistema se tem uma forma mais rápida de subir o poder dele. O sistema diz que ele pode trocar pontos de contribuição por poder. Sabendo que ele ia morrer se não fizesse isso, ele aceita na mesma hora. O ponto dele vai de 47 para 0, e o nível vai de 7 para 10. Ele fica todo animado, falando que tá sentindo poder, e dá um soco na parede falando que realmente é diferente ser assim. Porém, aquilo abre um buraco, e o Quinhão fala que essa parede que ele explodiu vai custar ao menos 200 moedas para ser consertada. Nosso garoto entrega o dinheiro e fala que confia nele, então ele vai voltar a praticar. O coitado fala que se nenhuma parede mais for destruída, em 3 dias eles terminam isso. Com isso, esse tempo se passa. Nosso garoto vem praticando algumas das técnicas que ele aprendeu com os caras da cidade, porém não tá fácil evoluir. Só que aí ele toma um susto. A seita tava muito mais bonita do que ele imaginou. Tinha lago e arquitetura diferenciada, até uma sacada e umas pedras estilosas. Ele não conseguia acreditar que aquilo ali era a seita dele. O Qingyang pergunta se ele tá satisfeito com as renovações. Nosso garoto diz que sim, ele até achou que tinha mudado de mundo. O garoto sorri e diz que vai levar ele pra área de treino. E também gostaria de mostrar pra ele o preço de tudo aquilo. Tudo que sobrou pro nosso garoto foi umas 200 moedas. E ele pergunta se realmente não restou nada pra seita inteira. Ele fala que sim, ainda tem construção acontecendo, então eles estão devendo uns 4.000. Nosso garoto pergunta desde quando ele tá devendo pro sistema e pras pessoas. Porém, os primeiros discípulos que ele havia contratado aquele dia começam a chegar. Nosso garoto nota que não tem tanta gente quanto ele havia chamado e pergunta o que aconteceu. O cara na frente explica que outros vivem em áreas mais remotas, então vão demorar alguns dias. Enquanto isso, tem alguém se aproximando. O cara tá acabado na porta pedindo por socorro. O pessoal nota a pessoa na porta, e o coitado até tropeça na madeira. Ele quase cai de cara, mas os dois o salvam. O que o Qiangyang nota é que é estranho que nosso garoto tenha chegado mais rápido que ele. O garoto então fala que eles estavam vindo em um grupo de 30 pessoas, mas foram sequestradas por bandidos. O Jun diz que entendeu e fala pra ele entrar e descansar, enquanto pergunta quem que é esse ousado que fez isso. Na mensagem fala pra ele preparar o dinheiro e ir pra Montanha Negra, senão todo mundo vai ser morto. Rapaz, com raiva ele diz que quem tá cansado de viver pelo visto são esses caras. Cena seguinte já tá saindo da seita. O Qiangyang grita falando que na Montanha Negra tem mais de 200 bandidos e o líder deles é extremamente forte. Se ele fosse assim, ao menos ele deveria acompanhar. Porém, o Jun só fala pra ele ficar ali e cuidar da seita, que aquilo era uma ordem.
Ele não podia deixar os bandidos desse mundo achar que faziam o que quiser contra o povo dele. A cena muda pra montanha. Uns caras tão parados no meio de uma escada. Até que um deles fala pra dar uma olhada. Parecia que tinha um louco querendo subir aquela montanha. O cara fala pra ele entregar tudo que ele tem ou ele vai ter que procurar. Avisando que se ele tiver que procurar